بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são um resumo do livro O Jilbab da Mulher Muçulmana, Jilbab al-Mar'at al-Muslima, do autor o Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Na aula de hoje iremos, bi'idhnillah, abordar a quinta condição do jilbab da mulher muçulmana, que é que não seja perfumado. Então o autor, rahimahullah, disse, a quinta condição é que não seja perfumado. Não seja perfumado. Nem com perfume, nem com bakhur, isto é, com incenso. Então, o jilbab não pode ser perfumado, nem com perfume, nem com bakhur, com incenso. E isto, obviamente, logo que a mulher tem a intenção de sair de sua casa, logo que a mulher tenciona sair de sua casa. Digo isto porque a mulher pode colocar perfume, pode se perfumar, pode colocar incenso, bakhur, logo que está em sua casa. Logo que está em sua casa, e até pode perfumar o seu jilbab com o qual faz a oração em sua casa. Com o qual faz a oração em sua casa. A proibição é de perfumar o jilbab ou de se perfumar a ela própria diretamente logo que tenciona sair de sua casa. Então repito aquilo que disse Sheikh al-Albani, rahimahullah. A quinta condição é que o jilbab não seja perfumado, nem com perfume, nem com bakhur, incenso. Al-bakhur é o incenso. E isto se baseando sobre vários ahadith. E isto se baseando sobre várias narrações autênticas. Entre elas, um hadith relatado por Abu Daud, at-Tirmidhi e an-Nasa'i, com uma boa cadeia de transmissão. Sheikh al-Albani diz que este hadith tem uma boa cadeia de transmissão. عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. Toda a mulher que se perfume e que depois sai de sua casa e que passe por um grupo de homens para que eles sintam o seu cheiro, então ela é uma adúltera.
ela é uma adúltera. Eu repito, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse: toda a mulher que se perfume e que depois sai de sua casa e que passa por um grupo de homens para que eles, a fim que eles sintam o seu cheiro. Quer dizer que esta mulher saiu de sua casa e colocou perfume, se perfumou intencionalmente, com a intenção de provocar os homens. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse que esta mulher é uma adúltera. É uma adúltera. Sheikh Al-Albani mencionou um segundo hadith, uma outra narração. E num outro hadith, relatado por Muslim e narrado por Zainab al-Thaqafiyya, radiyallahu anha, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. Logo que uma de vós assiste à oração de Al-Isha, que não se perfume nessa noite. Logo que uma de vós assiste à oração de Al-Isha, que não se perfume nessa noite. Então aqui Zainab al-Thaqafiyya radiyallahu anha nos informa daquilo que disse da ordem do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam às mulheres, às suas mulheres, a ele e às mulheres de as-Sahaba, as-Sahabiyat, as companheiras do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lhes disse: logo que uma de vós, isto é, logo que uma de vós entre as mulheres assiste, tenciona assistir à oração de Al-Isha em congregação na mesquita, que não se perfume nessa noite. Quer dizer que não se perfume nessa noite se tem a intenção de sair para orar na mesquita. Aqui a proibição de se perfumar é antes de sair e não depois. Porque a mulher, logo que regressa da mesquita e que chega à sua casa e que não tenciona sair novamente, é-lhe permitido de se perfumar. No entanto, se depois de Salat al-Maghrib, imaginemos, a mulher tem a intenção de ir fazer a oração de Al-Isha na mesquita, em congregação, então é-lhe proibido de se perfumar, não se perfume. Mas pode-se perfumar depois, logo que regressa à sua casa. A proibição, como dissemos, é anterior à saída da mulher para a mesquita ou para qualquer outra coisa. E aqui também é um ponto, um ponto importante a sublinhar, que é que a proibição à mulher de se perfumar logo que sai não é específica à mesquita, mas a qualquer outro local. A mulher não sai de casa dela perfumada. O perfume é unicamente interno à casa, logo que ela está em sua casa. Mas logo que sai, a mulher não tem o direito de se perfumar. E no outro hadith, Sheikh Al-Albani mencionou mais um hadith, o terceiro. E no outro hadith, também narrado por Muslim, também relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, que disse: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. Toda a mulher que se perfumou, então que não assista conosco à oração de Al-Isha. A oração de Al-Isha. E o sentido deste hadith é exatamente o mesmo que o hadith anterior. Quer dizer que a mulher que se perfumou em sua casa, e isto, como dissemos, é permissível, mas que depois decide de assistir à oração de Al-Isha em congregação,
então nesse caso não lhe é permitido. No caso em que uma mulher, por exemplo, se perfumou antes da oração da Al-Isha e que depois tem a ideia, a intenção de ir fazer a oração de Al-Isha na mesquita em congregação, então que não o faça, que não saia de sua casa. Porquê? Porque está perfumada, porque se perfumou antes de ter tido a intenção de ir à oração ou antes de ter saído para a oração de Al-Isha. Depois o autor, rahimahullah, argumenta dizendo, depois de ter mencionado estas narrações, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, argumentou dizendo, estas narrações são globais. Estas narrações são globais, são gerais, pois englobam a proibição de se perfumar o corpo, mas também de perfumar o seu vestuário. Estas narrações são gerais, isto é, no caso da mulher. São gerais e englobam a proibição de se perfumar o corpo, mas também de perfumar o seu vestuário, incluindo o jilbab. Portanto, a mulher que tem a intenção de sair de casa não se pode perfumar. Não se pode perfumar o corpo, nem as suas roupas. E o motivo desta proibição é evidente. E o motivo desta proibição é evidente, pois o perfume atrai o desejo dos homens. O perfume atrai o desejo dos homens. E, aliás, os sábios juntaram ou anexaram a esta proibição tudo aquilo que se parece, tudo aquilo que se assemelha, como, por exemplo, a beleza da roupa da mulher, as joias visíveis, mas também a mistura dos homens e das mulheres. Aqui Sheikh Al-Albani, rahimahullah, depois de ter mencionado a proibição à mulher de sair perfumada da sua casa e de ter mencionado a razão, que é uma coisa que atrai os homens e que a razão da proibição é justamente esta atração dos homens pela mulher que está perfumada, Sheikh Al-Albani nos menciona que os sábios, e o Sheikh diz bem, os sábios anexaram esta proibição à mulher de sair perfumada a tudo aquilo que se assemelha ao perfume, a tudo aquilo que se parece com o perfume, a tudo aquilo que atrai o desejo dos homens para as mulheres. E deu exemplos, como por exemplo a beleza da roupa. E como sabemos, e como foi mencionado, dentro das condições do jilbab, é que não seja embelezado. Então, a roupa da mulher não pode ser embelezada. A roupa da mulher não pode ser embelezada. Porquê? Porque a bela roupa atrai o olhar e o desejo dos homens. As joias visíveis também. Sheikh Al-Albani mencionou as joias que são visíveis. Então a mulher também não lhe é permitido de colocar joias visíveis que dão nas vistas e que são atraentes e que atraem o desejo dos homens. E Sheikh Al-Albani mencionou, para terminar os exemplos que mencionou, que se juntam ou que se anexam ao perfume, mencionou a mistura, al-ikhtilat. E a mistura é aqui o sentido da mistura entre homens e mulheres. A mistura de homens e mulheres. E a mistura de homens e mulheres é em locais onde o homem e a mulher estão próximos. Homens e mulheres estão próximos. Atenção, não estamos a falar do mercado, não estamos a falar do supermercado, não estamos a falar dos locais da rua, por exemplo, dos locais onde não podemos pôr uma
onde podemos dividir entre os homens e as mulheres, se podemos dizer. Há locais onde não podemos fazer uma divisão entre os homens e as mulheres. Por exemplo, quando vamos às compras, vamos todos às compras no mesmo supermercado, vamos às compras no mesmo mercado, etc. Então, há locais onde não podemos fazer a diferença entre homens e mulheres. Mas há outros locais que podemos fazer, como por exemplo, os encontros familiares. Muitas famílias são aquelas que reúnem homens e mulheres, todos na mesma peça, e todos eles falam uns com os outros. Isto faz parte de uma coisa que é muito perigosa. E é uma proibição no Islão, al-ikhtilat, a mistura entre os homens e as mulheres. Também no trabalho. Por exemplo, o facto que façam um trabalho nos quais o homem e a mulher estão próximos e trabalham muito próximos uns dos outros. Outros exemplos também, os sábios mencionaram o exemplo da escola. Normalmente, a escola tem de haver uma turma para os rapazes e uma turma para as raparigas. Não se mistura rapazes e as raparigas na mesma turma. Estes são dentre os exemplos que me vêm agora à cabeça, mas há vários outros exemplos, mas os mais frequentes são estes. No trabalho, na escola, entre família, entre familiares, etc. E não é por nada que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nos disse que a melhor fileira na oração para os homens é a primeira. E a pior fileira é a última. E a melhor fileira para as mulheres é a última e a pior são as primeiras. Qual é a razão? A razão é porque o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, estipulou, foi-lhe revelado que as mulheres fazem a oração atrás dos homens. Na mesquita, a primeira fileira, atrás do imam, atrás do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, eram os homens. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, etc. eram homens, e os homens faziam a oração todos na mesma fileira, sem que hajam misturados com eles mulheres. As mulheres vinham-se posicionar atrás dos homens. Quer dizer que havia um espaço entre os homens e as mulheres. E nas fileiras das mulheres, a pior fileira das mulheres era a primeira. Porquê? Porque a primeira era a fileira que estava mais perto dos homens. E a melhor delas é a última fileira, que é a que está mais longe dos homens. E exatamente a mesma coisa, os homens, a melhor fileira para os homens é a primeira, logo atrás do imam. E a pior das fileiras é a última. Porquê? Porque está próxima das fileiras das mulheres. Então vejam, este é um exemplo da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, pois como sabemos todos, a sunnah, aquilo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam fez e ordenou de fez, é uma revelação de Allah tabaraka wa ta'ala. Então o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam dividiu entre os homens e as mulheres durante a oração, então a mesma coisa é logo estamos a estudar, logo estamos a trabalhar, logo estamos em família, etc. Então este é um ponto também extremamente importante que muitas vezes é uma causa de problemas e é uma causa de grandes pecados. De grandes pecados e Allahu musta'an, o muçulmano deve, e é um dever para ele de impedir qualquer porta, de fechar qualquer porta que o leve a um grande pecado, como por exemplo, neste caso, o pecado do adultério. O pecado do adultério, porque o facto que os homens e as mulheres vivam juntos e que partilhem o mesmo trabalho, que partilhem a mesma turma, que partilhem muitas coisas juntos, leva a que este homem e esta mulher estejam atraídos um pelo outro e que podem cair neste pecado gravíssimo que é o adultério. Por isso temos de fechar todas as portas a este grande pecado. Entre elas,
como foi mencionado, o facto que a mulher não saia perfumada, o facto que a mulher não embeleze o seu jilbab ou as suas roupas, que não coloque joias, que não se misture aos homens, etc. Então, é uma chamada a todos nós, irmãos e irmãs, a sermos púdicos e evitarmos todas estas situações que nos podem levar a algo de gravíssimo, a cair num grande pecado que é o adultério, como dissemos. E depois Sheikh Al-Albani, para terminar, disse: e a globalidade destas narrações engloba também todos os momentos do dia como da noite, mesmo se a tentação é pior à noite. E aqui o sentido daquilo que o Sheikh disse é que, como vimos nestas narrações, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se repararem, mencionou muito a oração da noite, que é Salatul Isha, que é a última oração, que é a oração da noite. Mas esta proibição, como nos diz o Sheikh Al-Albani, é também para as orações do dia. A mulher não pode sair para fazer a oração em congregação perfumada, que seja a oração de Al-Fajr, que seja a oração de Al-Dhuhr, que seja a oração de Al-Asr, que seja a oração de Al-Maghrib, ou a oração de Al-Isha, ou até a oração de Al-Jumu'ah, ou até a oração de Tarawih, durante o mês de Ramadã, etc, etc, etc. Todas as ocasiões nas quais a mulher tenciona ir à mesquita, então não lhe é permitido se perfumar. E como dissemos anteriormente, mesmo se não for à mesquita, mesmo se for a outro local, que seja ir à escola, que seja ir ao mercado, ao fazer compras, ao médico, etc., não lhe é permitido de se perfumar. Não lhe é permitido de se perfumar. O perfume é unicamente em sua casa. Unicamente em sua casa e não logo que sai. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.